Olá, sejam bem-vindos a mais um especial Eleições de 2020. Nós estamos levando até você mais uma entrevista para que você possa fazer o seu juízo de valor, ter a sua consciência política, recebendo aqui todos os 7 candidatos a prefeito do nosso município. E hoje nós temos o prazer de recebermos aqui o doutor Luiz Ribeiro. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa para mais uma vez termos uma entrevista aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o eleitor. Eu é que agradeço a oportunidade. São essas oportunidades de falar realmente, entrar em sua casa, conversar com você, colocar as nossas ideias. É que é o legal da política, a coisa gostosa da política. Porque o que a gente vê, né? A gente vê nas redes sociais uma verdadeira batalha, onde as pessoas, ao invés de colocarem as suas ideias, colocarem as suas intenções, suas propostas, resolvem simplesmente atacar o adversário. Nesse tipo de entrevista a gente fica muito mais à vontade, porque na realidade você consegue expor de uma maneira mais inequívoca aquilo que você imagina para a sua cidade. E como eu sou um visionário, eu acho que, como todo bom visionário, todo visionário que pode-se dizer assim que eu tenho uma ideia de cidade, né? E pretendo levar essa ideia de cidade de uma Teresópolis diferente do que está, mas sem precisar atacar ninguém, só colocando as nossas ideias. Nós vamos aqui, diante dessa entrevista... Essa oportunidade é ótima. Com certeza. Nós iremos aqui, ao longo desse programa... E sempre prazer falar com o senhor também. Com certeza. Com o seu público. Iremos aqui, durante este programa, discutir, debater aqui alguns temas que são importantes para a cidade. São 5 blocos, divididos em 2 temas cada bloco, dando ao candidato o direito de responder por 6 minutos, que ele fará uso devido da maneira que lhe convier. Nós vamos partir agora, doutor, para os 2 primeiros temas que são importantíssimos. O primeiro, que o senhor conhece muito bem, que é um tema que eu tenho certeza que o senhor terá facilidade, que é com relação à saúde. O senhor, como candidato a prefeito de Teresópolis, o que tem a nos dizer a respeito da saúde como projeto de governo seu? A saúde em Teresópolis, eu não preciso falar muito para ninguém, né? Basta você ir no posto de saúde, tentar marcar uma consulta, basta você tentar marcar um exame em qualquer lugar, e as pessoas vão sentir realmente a dificuldade que existe. A saúde em Teresópolis nunca foi bem, a verdade é essa. Ao longo dos anos piorou muito, inclusive com um verdadeiro desmonte de postos de saúde familiar. Eu cito alguns, por exemplo, o do Perpétuo, que está sendo reconstruído agora, mas passou esses anos todos desativado, praticamente desmoronando. O posto de saúde do Rosário, o posto PSF do Rosário, que praticamente não tem médico, os médicos só vão lá de maneira sem continuidade. O equipamento nós temos, é o que eu falo sempre, equipamento nós temos bons equipamentos. A UPA funciona, apesar das suas dificuldades, funciona. Hoje, por conta de todo esse espectro que gira em torno da UPA, ela é sobrecarregada, absolutamente sobrecarregada, mas está ali. Nós temos o Hospital das Clínicas, temos o Hospital São José, nós temos o Hospital da Beneficência, fazendo cada um a sua especialidade. Mas falta muita coisa. Falta realmente gerência na saúde, né? A gerência na saúde é extremamente simples. Eu digo sempre a todos, né? A cada R$1 que se gasta em prevenção, você economiza R$5 no tratamento. Aí é fácil explicar. Por exemplo, se eu contrato um agente de saúde e coloco num posto, num PSF desse, e ele vai fazer a varredura do seu bairro, daquele bairro todo, ele vai descobrir quantas pessoas têm hipertensão. A partir desse momento eu sei quanto de remédio que eu tenho que mandar para aquele posto de saúde, para que todas essas pessoas tenham a pressão controlada, se mantenham controladas. Com isso eu evito que eles se internem. Internem com complicações graves, que envolvem inclusive procedimentos de alto custo, tipo tomografia computadorizada, ressonância magnética, e vai por aí fora, porque ele pode fazer um AVC.
um derrame, né? Que as pessoas tratam de derrame. Essa pessoa vai me ocupar um leito de hospital no mínimo 20 dias, a 30 dias. E o que é pior, né? Vai ficar com sequelas, pode ficar com sequelas graves. Então você perde um trabalhador. Na realidade, você está perdendo uma força produtiva também. Então você tem os dois lados, que você economiza quando você investe realmente na prevenção e economiza quando você não perde um trabalhador, porque ele se mantém ativo. Né? Basta tomar os remédios todos os dias. Nós conhecemos diabéticos aí que estão sob controle, produzindo na construção civil, produzindo em qualquer atividade. Né? Professores, médicos, mesmo diabéticos, profissionais liberais de todas, que são diabéticos ou hipertensos, mas estão sob controle. Então isso mostra exatamente o que eu falei ali. A cada real que você investe em prevenção, você economiza 5. Aí já dá o primeiro sinal da gerência da saúde. Você tem que investir pesadamente na prevenção. A outra coisa importante é separar determinados tipos de atendimento que são bastante... tem os procedimentos que são bastante... tem o seu aspecto único. Por exemplo, na saúde da criança e da mulher. São específicos, né? São muito específicos. Fundamental, hoje, por exemplo, uma mulher que tem um tumor de mama, que pode ser tratado com uma pequena cirurgia, uma cirurgia que demora 10 minutos, dependendo da mão do cirurgião, até menos, porque quando se encontra em fase inicial é muito fácil. Uma mamografia demora, às vezes, 1 ano para ser marcada pelo sistema. Né? Então, nós temos que ter um hospital da saúde, um hospital específico da mulher e da criança. Porque a criança também é outro problema. Porque o que acontece? Quando você coloca examina essa criança num meio que não é específico para ela, você expõe essa criança a outras doenças também. Então, esse hospital da mulher e da criança nós não abriremos mão. É outra ferramenta indispensável, mas indispensável mesmo para o tratamento completo, um tratamento eficiente. Fundamental, investir e trazer novos PSFs. Olha, o difícil mesmo não é trazer o PSF, né? O posto de saúde familiar ou uma UBS, isso não é difícil. Brasília tem o dinheiro para isso, a gente sabe onde está, estivemos lá, tivemos contato, nós sabemos que existe essa possibilidade. O difícil mesmo é treinar, capacitar e colocar pessoas realmente capazes de fazer o que a UBS se propõe. Porque não é só colocar um prédio. Essa questão de só colocar o prédio é que nos levou e nos leva a esse estado hoje segundos, doutor. De verdadeira calamidade na saúde pública de Teresópolis. Por outro lado, você vê o Covid, né? Petrópolis com ele todo sob controle, Friburgo com ele sob controle e Teresópolis perdendo ainda muita gente por conta do Covid. Não é? A resposta disso é aquilo que eu falei, é uma gestão deficiente, deficitária, que não entendeu o problema, não atacou o problema quando deveria ter atacado. No final do último bloco, no 6º bloco, nós teremos 13 minutos até para voltar a esse assunto. E eu quero voltar com o senhor a respeito de saúde no último bloco de 13 minutos. Nós temos agora um outro tema ainda nesse primeiro bloco, que é a educação. O que o senhor pode nos falar a respeito da educação no seu governo? Pastor, a educação em Teresópolis sempre foi única. Nós temos professores da melhor qualidade, professores envolvidos, professores hoje que sofrem com um déficit de 58%, por exemplo, do seu salário, e vão lá trabalhar, estão lá trabalhando. Eles não são reajustados por conta do PCCS, eles têm um déficit de 58% do salário. Não são reajustados, estão sempre dispostos, inclusive agora no período de pandemia, a gente vê realmente o interesse real que os nossos professores têm com as nossas crianças. Então, a educação em si em Teresópolis vai bem, está bem por conta desses profissionais. E já vem há muito tempo bem. Da mesma maneira que a saúde vem mal já há muito tempo, a educação vem bem já há muito tempo.
Lógico que sempre vai haver problemas, conflitos, isso é normal, acontece naturalmente. Nós vamos ter que rever algumas coisas. Primeiro são as escolas que foram fechadas e que, por falta, entre aspas, de alunos. Então essas crianças são obrigadas a se deslocar, às vezes horas, para a ida e para a vinda à escola, né? Então nós vamos ter que... Nós temos uma escola lá em Providência, poxa, é fantástica aquela escola, é imensa, uma área para você construir muita coisa ali. Está fechada, até hoje fechada, com falta de entendimento entre prefeitura e CRT. Eu só estou dando alguns exemplos. Mas o grande problema na educação é a creche, é a pré-escola e a creche. As creches, meu amigo, todos os bairros, olha que eu já andei muito. Nós estávamos brincando aqui, desde a última entrevista para cá eu já perdi 4 quilos. 4 quilos. Nós vamos chegar aos 8 quilos, eu tenho certeza, porque eu tenho andado muito. Então as pessoas, em todos os bairros, seja cidade, seja interior, elas falam sobre creche, né? Aumentando a importância da creche e da pré-escola. Existem escolas em Teresópolis preparadas para terem salas específicas de pré-escola, né? Aquela criança que sai da creche, mas depois volta para casa, né? Você tem uma idade para ficar até a creche, depois vai, como não tem a pré-escola, e volta para casa esperando dar os 5 anos, 6 anos para poder, 7 anos para poder entrar na escola realmente, né? Para fazer o seu primeiro grau, começar o seu ensino fundamental. Isso é fundamental. E nós tivemos, pastor, olha que coisa interessante, experiências no passado. Eu acho que tudo que dá certo, você tem que copiar. Mas copiar e aperfeiçoar. Sim. Tudo que dá certo. Nós tivemos, há um tempo atrás, o aproveitamento de espaços disponíveis na comunidade. Por exemplo, igrejas. Foram muitas as igrejas usadas para fazer e para guardar essas crianças. Lógico, com profissionais capacitados da Secretaria de Saúde, profissionais que realmente sabem fazer, profissionais que sabem criar as nossas crianças. Mas o que eu tenho reparado, o que eu tenho visto, o que eu tenho escutado de reclamações é exatamente a creche. Por quê? Hoje a mulher tem que trabalhar, não tem jeito, a mulher trabalha. E às vezes deixa as crianças com outras crianças. A criança novinha, pequena, com outras crianças, porque não tem com quem deixar. Ainda existem os avós, e eu me ponho neles, que eu já tomo conta, de vez em quando eu tomo conta também dos meus netos, né? Meus filhos são médicos, todos eles, então às vezes eles deixam lá comigo. Mas isso acontece a todo momento. E nas comunidades carentes, né, que é o nosso principal objetivo, nós queremos transformar Teresópolis numa Teresópolis de oportunidades iguais para todos. Não é à toa que o nosso lema é Teresópolis para todos, né? Justamente para isso. Então, é necessário e importante que, aproveitando essas ações que há tempos foram utilizadas e deram certo, né, você poder ampliá-las. Hoje nós tivemos na Capete, por exemplo, sensacional. Lá você tem uma demanda reprimida muito grande. Lógico que é um outro tipo, mas tem a creche, nós podemos utilizar, nós temos ONGs, como a gente falou, a Capete é uma ONG. Nós temos essas ONGs, nós temos as igrejas, e é fundamental dar à família o direito de ter uma renda familiar realmente compatível com a dignidade mínima, né? E para isso a mulher precisa trabalhar. E tem outro problema na creche, que a mulher tem que comprovar renda. Isso não vai existir no nosso governo, com certeza não. Por quê? Porque nós entendemos e sabemos a dificuldade de ter um trabalho de carteira assinada. A maior parte das mulheres, e aí está o nosso, eu garanto que muitos das que estão nos escutando vão entender, muitas dessas mulheres não têm carteira assinada. É porque elas trabalham de diaristas, trabalham de faxineira. Trabalho informal? É um trabalho informal. Então, há que ter esse entendimento, o governo precisa ter esse entendimento para suprir essa demanda que a cada dia que passa aumenta. É lógico que sempre com todos os cuidados,
nós vamos utilizar, por exemplo, essa experiência que deu certo. O que dá certo, meu amigo, tem que ser aperfeiçoado, implementado mesmo, e não importa quem fez, quem não fez, mas tem que ser implementado. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já para o segundo bloco. É importante que você fique, que você preste atenção e que você vá observando as respostas do doutor, porque com certeza você terá que decidir no dia 15 de novembro o seu voto. E é importante construir a ideia, o seu voto, através de informação e de consciência política, porque todos nós temos uma responsabilidade. Voltamos já já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com a nossa especial Eleições 2020. Estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Ribeiro, que é candidato a prefeito de Teresópolis. E nós temos temas importantes aqui, que são importantes também você assistir, você se conscientizar politicamente para o seu voto no dia 15 de novembro. Doutor, nós vamos para dois temas agora também importantes. E o primeiro fala a respeito de segurança pública. Teresópolis é conhecido como uma cidade segura, já foi tida como a primeira no estado e a 8ª no nosso Brasil. O que o senhor tem a nos dizer a respeito da segurança pública num governo seu? O que seria tratado com relação a esse tema? Olha, andando nos bairros, como nós temos andado, já falei, o que a gente tem visto é uma quantidade imensa de jovens que, por não terem outro tipo de atividade, principalmente nesse momento de pandemia, estão sendo vítimas de algumas coisas que são que a sociedade às vezes não quer ver. Porque, como nós falamos, criança não planta maconha. A criança é induzida a isso. E como não tem o que fazer, e como não há atividades, elas acabam se encaminhando para esse tipo de problema, que é gravíssimo, problema de saúde pública, e também que vai envolver segurança pública. Começando com a nossa Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal talvez seja uma das mais eficientes do Estado. Nossa Guarda Municipal, ela tem, por obrigação, inclusive foi criada pela minha esposa, a doutora Faf, quando teve 6 meses no governo, foi ela que criou a Guarda Municipal. E eu sempre coloquei, inclusive desde a primeira palestra que nós demos na época, na Guarda, porque naquela época era deputado estadual, estava lá com ela, desde aquela primeira palestra a gente sempre colocou que a Guarda Municipal tem que representar realmente aquilo que o cidadão precisa. A presença dela, a presença física, ela realmente ajuda muito. Mas nós precisamos capacitar nossos efetivos, precisamos capacitar, dar para eles a oportunidade de fazerem cursos específicos. Por exemplo, como eles já fazem, mas cursos específicos para irem às escolas, ensinarem a questão do trânsito, porque a Guarda Municipal foi criada para cuidar de próprios públicos. Só que com essa esse convênio que houve com a Polícia Militar e a Prefeitura, eles passaram também a tomar conta do trânsito. Então imagina, essa guarda, ela pode ir nas escolas, ela pode conscientizar as crianças, ela pode aumentar a segurança do trânsito, do nosso trânsito, oferecendo
esse tipo de ajuda dentro das escolas, aproveitando, conscientizando e também informando. Eu não imagino que seja usada, e de vez em quando nós vemos essas coisas, informações de guardas que são orientados para multar. Não, o guarda não pode ser orientado para multar. Ele tem que ser orientado para orientar. Aí é a grande diferença, né? Você não pode tentar aumentar a arrecadação com multa de trânsito, mas você pode sim, na hora que estiver no estacionamento, na hora que estiver no estacionamento errado, na hora que estiver feito alguma coisa que realmente a lei não permite, que o guarda chegue e oriente. A orientação é mais importante do que a própria multa. Ah, não, só acende no bolso. Não é assim, não. O cidadão fica com raiva, o cidadão fica chateado, o cidadão fica irritado com aquilo. Não é esse o grande objetivo. O grande objetivo de um governo nosso é de orientação. Buscar realmente orientação no trânsito. Orientação pedestre também é fundamental, porque existem as faixas para o pedestre atravessar. Então, quando não é só, como a gente fala, o trânsito é tudo, é global. Sim. Né? Você tem, então, as funções da Guarda Municipal retornando. Tratar dos próprios públicos e trânsito hoje, mas um trânsito global, onde você também tem essa capacidade e essa influência para que o pedestre saiba o momento de atravessar, saiba exatamente o momento, o lugar que tem que atravessar, ampliar realmente essa tipo de educação no trânsito. Por outro lado também, a presença, e eu sinto falta, né? Já sim, agora na pandemia não, porque estão fechados, mas eu sinto muita falta da Guarda Municipal estando presente nas escolas, na porta das escolas, ao lado, juntamente, não só com o vigia da escola, mas com aquela pessoa que faz a segurança ou não da escola, não importa, mas junto com as professoras, estar ali presente do lado de fora, para evitar conflitos que não precisavam existir, primeiro. Segundo, para orientação, como eu falei, de trânsito. Terceiro, e eu acho fundamental, dar segurança às mães, dar segurança à população, dizer, poxa, ali tem o guarda. E olha, como eu falei, nossos guardas são muito bons. Eles realmente cumprem essa função com muita dignidade e carinho e respeito. E gostam da cidade. Isso é que é importante. Porque uma das características que torna uma cidade segura é você ter profissionais. Na época de deputado estadual, eu transformei o grupamento de polícia militar em batalhão de polícia militar, porque eu queria mais policiais. Aí trouxemos mais policiais. Queremos trazer mais policiais para a cidade, policiais militares, para que essa sensação de segurança realmente continue. E, junto com isso, uma política realmente efetiva de combate às drogas, pedindo à PM que o faça, solicitando à PM que o faça e usando a nossa guarda para informar onde existem esses traços de uma atividade que realmente é reconhecidamente ilegal e que leva a nossa juventude a um caminho muito ruim. Porque não se engane, você que mora em apartamento, você que mora em asfalto. Se nós não agirmos agora, se demorarmos a agir, vai acontecer coisas parecidas que acontecem em outras cidades. Isso nós não queremos para a nossa cidade, nossa Teresópolis. Que é um ponto fundamental da cidade, a questão da segurança. Com certeza. Também, no último bloco, nos 13 minutos que teremos aqui, eu vou voltar de novo nesse assunto com o senhor, porque eu sei que é importante até para o eleitor ouvir com relação a isso. Vamos para o segundo tema agora deste bloco, que é a mobilidade urbana, que é um tema muito recorrente aqui na cidade, pelas dificuldades que nós enfrentamos aqui em Teresópolis. Nós tivemos uma experiência horrível, que foi uma experiência fatal em termos de mobilidade urbana, que foi a tentativa da prefeitura de colocar goela abaixo, a verdade é essa, desculpe a palavra, mas colocar a famosa baldeação. Isso, todas essas mudanças de trânsito que houveram, elas causaram mais dificuldade do que facilidade de mobilidade. Eu convido vocês a lembrarem como era antigamente e como é agora, né? Porque aumentou muito a velocidade em determinadas vias e faz com que o centro da cidade fique absolutamente
inacessível em determinadas horas, virou Rio de Janeiro. Você demora meia hora para chegar, às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, para chegar do Vale do Paraíso, por exemplo, até o centro. Até o centro não, até a prefeitura. Né? Às vezes demora 40 minutos, eu sei porque eu moro ali pertinho da prefeitura. Então, às vezes eu venho do Vale do Paraíso e demoro 30, 40 minutos. Mas tudo isso causado pela uma palavra que nós vamos utilizar muito ainda, que é a falta de diálogo. Tancredo Neves, que é meu ídolo, me permita, mas eu tenho um ídolo, chama-se Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha uma frase que ele descrevia muito bem o que não foi feito e por que acarretou tanta confusão, além de manifestações absolutamente coerentes com a indignação das pessoas na questão da baldeação, com seus problemas de onde deixar criança, falta de abrigos, etc, etc. Foi feito de maneira apressada, mas faltou diálogo. Então o Tancredo Neves falava muito e dizia assim: qualquer intervenção urbana, abre aspas, qualquer intervenção urbana, primeiro você combina com as pessoas envolvidas. Depois você combina de novo com as pessoas envolvidas. Depois você combina de novo com as pessoas envolvidas. Não sabe. Porque assim, com esse diálogo, estabelecido esse diálogo, você consegue fazer. Porque o comerciante tem suas dificuldades. O pedestre tem suas dificuldades. E aquelas pessoas que precisam usar o seu carro têm suas dificuldades. Nós temos mais de 100 mil carros, por exemplo, emplacados em Teresópolis, fora os que vêm de fora, fora os que não são emplacados em Teresópolis. Exatamente. Né? Então, se você somar tudo, é muito carro. Então, é necessário, fundamental... E com a dificuldade de ruas estreitas, né? E é verdade, ruas estreitas. A cidade acho que não estava preparada para um volume tão grande de carros. Não. E depois, como eu falei, depois dessas mudanças de trânsito que foram oferecidas, piorou mais ainda. Então, o que nós temos que fazer realmente é trazer profissionais da área que realmente entendam, fazer um projeto técnico, especificamente técnico, né? Com esse projeto pronto, chamar a sociedade para dialogar, fazer como o Tancredo Neves falava. Se eu tiver que mudar, e ele explicava isso, se eu tiver que mudar, quando termina de falar a terceira vez, sim, combinar com as pessoas, ele fala, se eu tiver que mudar a mão de uma rua, por menor que ela seja, eu vou falar mais 5 vezes, combinar com o povo. Então, mostra exatamente a importância de você entender o que aquele pedacinho de rua, o que ele representa para aquela comunidade, o que ela representa para a mobilidade real das pessoas, e aí sim, com isso, você trazer a possibilidade de que as mudanças aconteçam. Você só pode fazer e nosso governo vai ser assim, qualquer intervenção urbana, por menor que seja, antes nós vamos combinar com o povo, usar a sabedoria desse senhor chamado Tancredo Neves. O senhor entende então que o problema maior foi a falta de diálogo com a população? Não, mas com certeza. E nós temos a somatória de fatores, né? Falta de diálogo, foi feito por técnicos que realmente, como eu vou falar, sem magoar ninguém, eu não quero magoar ninguém, mas foram feitos por técnicos envolvidos com outras questões, na questão da aviação, na questão feito para ônibus, ponto. Quando se fala feito para ônibus, é bom, não é ruim, eu acho interessante, eu acho que temos que discutir, porque o que é bom para a população, por exemplo, para ônibus é bom para a população, só que da maneira que foi feito, atabalhadamente, de uma maneira assim agressiva em determinados pontos, ela realmente feriu, ela realmente machucou a população. Tanto é que eles foram para a rua, a população foi para a rua, né? E o Ministério Público teve que intervir para que se voltasse atrás naquela questão da baldeação. Eu não estou falando de integração, são duas coisas e é importante explicar. Explicar, com certeza. Baldeação foi aquilo que foi feito, é isso aí que foi feito. Integração é como Friburgo e Petrópolis fazem. Você tem
rodoviárias muito bem construídas, onde as pessoas com segurança conseguem sair do ônibus, pegar outro ônibus usando a mesma passagem. Aqui em Teresópolis precisa ser estudado como fazer, onde colocar essas rodoviárias e para aí sim você fazer a integração, não a baldeação. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos já já com o nosso terceiro bloco. Olá, eu sou Edson Rodrigues, eu estou aqui para falar com você sobre a novidade da Barra, é a Reabilitar Físio. Sou proprietário dessa clínica, já está na cidade tem mais ou menos 9 anos e nós trouxemos aqui o mesmo projeto que nós temos no bairro de São Pedro, trouxemos agora aqui para a Barra do Imbuí para poder estar atendendo você e a sua família. Teremos aqui fonoaudiologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, RPG e pilates. E eu quero também lembrar a você que nós temos algo aqui que vai chamar muito a tua atenção e facilitar também o teu acesso para o teu tratamento. Estamos em uma das ruas principais da Barra do Imbuí, que pega um movimento muito grande, tanto de escola como de igreja, e nós temos um amplo estacionamento no qual você pode vir, estacionar o seu carro ou a sua moto e assim realizar o teu tratamento sem nenhum custo para poder estar deixando o teu veículo sob os nossos cuidados aqui no pátio, no estacionamento. O acesso para a clínica, ele tem um acesso adequado também para pessoas que de repente têm dificuldade para se locomover, para cadeirante. Então eu convido você para poder estar juntamente conosco aqui na Reabilitar Físio na Barra, realizando o seu tratamento. Eu espero você aqui na Reabilitar Físio da Barra, de 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Estamos aqui para que você possa conhecer o nosso espaço e receber você com todo o carinho e atenção que você merece. Nós estamos localizados na rua Manuel Dias, número 121, é a rua onde ficam as escolas Sena e Betesda, antes um pouquinho do campo de futebol do Barra Limpa. Eu aguardo você para que você possa nos conhecer e assim, quem sabe, nós teremos aí a oportunidade de estar cuidando de você e da sua saúde com o maior carinho e maior atenção. Muito obrigado, eu te espero. Estamos de volta com o nosso especial Eleições 2020, tratando aqui de temas importantíssimos da nossa cidade para que você, telespectador, possa pensar a respeito do seu voto no dia 15 de novembro. Recebendo aqui o Dr. Luiz Ribeiro, que está respondendo as perguntas e as questões com relação a temas relevantes da nossa cidade. Iremos para mais 2 agora, doutor. O primeiro tema nesse bloco é com relação a turismo. A meu juízo, se eu estiver errado, o senhor me corrija, me parece que Teresópolis vive uma contradição, porque é conhecida como uma cidade turística, no entanto, ela tem sérias dificuldades de fazer uso dos seus lugares mais importantes com relação exatamente ao turismo. Não é isso? Por exemplo, Serra dos Órgãos, a própria CBF, a própria Granja Comari, são lugares que são reconhecidos por todas as pessoas, vêm aqui, mas eu acredito que haja dificuldade para nós explorarmos melhor essas questões de turismo. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso num eventual governo seu? Pastor, que hoje eu tive a honra de saber que se chama Luiz também, né? Humberto Luiz. Humberto Luiz, olha só, pouca gente sabia, eu não sabia, né? Mas tá aí, tá? Tem Luiz também no nome. Pastor, o que ocorre, na realidade, é o seguinte, eu andei muito pelo Brasil inteiro. Eu fiz uma CPI, por exemplo, quando eu era deputado federal, que eu percorri o Brasil praticamente todo. E olha, do Oiapoque ao Chuí, todo mundo tem uma referência de Teresópolis. Todos têm uma referência de Teresópolis. Não existe lugar no Brasil que não existe uma referência sobre Teresópolis. Justamente por causa disso, por ser tão bela, por ter tantas atrações naturais, por ter tantos atrativos naturais, que são próprios dela. Deus nos deu isso, nos deu de presente. Toma, meu filho, está aqui, é seu. Então, essa cidade é preciosa. Enquanto deputado federal também, eu tive a oportunidade
Porque eu pedia para o prefeito mandar projetos, mas ele tinha o deputado federal dele, ele não mandava projetos. Então eu tive a oportunidade de investir todas aquelas minhas emendas parlamentares no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Transformamos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos num parque modelo para o Brasil. E olha, nós fizemos um prévio-fogo, que pouca gente sabe. O que é o prévio-fogo? Não existia. É a prevenção de incêndios. Existem hoje equipes contratadas, que foi ideia nossa, nasceu das nossas emendas, que prevêem o fogo na mata, prevêem exatamente a destruição da nossa Mata Atlântica, já tão sofrida, já tão envolvida. Olha, a nossa Mata Atlântica é responsável, é uma riqueza de fauna e flora absurda. E nós fazemos parte, se ninguém sabe, de um corredor de reprodução animal, de vários tipos de animais. Porque é Serra-Mar. A grande, vem do mar até a serra, a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica é uma riqueza natural absurda, cheia, fundamental que nós a mantenhamos e investimos mesmo na manutenção dela, porque ela que dá essa beleza toda, ela que dá o contorno, ela que dá como a moldura, por exemplo, do Dedo de Deus. A moldura do Dedo de Deus é aquele verde que está em volta. A moldura da Mulher de Pedra é aquele verde que está em volta. Aquilo é Mata Atlântica, gente. Nós somos uma cidade que o senhor, além de tudo isso que o senhor falou, nós temos 3 parques. 3 parques, sendo um municipal, um estadual e um federal. Esse federal, como eu falei, nós transformamos em modelo. Fizemos um caminhão do Prévio Fogo, por exemplo, foi copiado por gente da Alemanha que veio aqui, de parques nacionais, e para nosso orgulho, né, veio aqui e copiou o caminhão. Pouca gente sabe disso. Copiou o caminhão porque foi feito especificamente para a montanha. Ele sobe até 45 metros em termos de ladeira, por exemplo. Uma ladeira de 45 metros, 45 graus, ele consegue subir, porque ele tem tração nas 8 rodas. Foi feito especificamente pelas nossas emendas que nós trouxemos e conseguimos fazer também no entorno do parque o fundamental, né, pastor? Foi a educação ambiental. Mas aí por que eu estou falando isso? Porque é uma das atrações que todo mundo conhece. É o Dedo de Deus, onde está o Parque Nacional. O Parque Nacional engloba o Dedo de Deus. Todo mundo sabe que não é nosso, mas é nosso. Né? Porque do outro lado... Na realidade, eu acho que todo mundo acha, não é, que pertence a Teresópolis. No entanto, não pertence. Nós até uma vez quisemos brigar com o API e tudo mais, mas acabou tudo aí. Né? Foi legal, foi o API é dono, mas quem leva a fama é Teresópolis. Lógico, aqui é que ele está virado, né? Ele realmente é o dedo de Deus para cá. Está virado para Teresópolis, para nosso orgulho, para nossa satisfação pessoal muito grande. E outra coisa, né? Pouca gente olha. O teresopolitano mesmo não olha tanto para o dedo de Deus, porque tinha que olhar todos os dias. Aquilo é uma beleza fantástica. E você vê, por exemplo, daquele mirantezinho que tem lá. O mirantezinho pequeno está sempre lotado de gente batendo fotografia e tudo mais. Mas como o senhor falou, a atividade turística em Teresópolis é praticamente zero. Hoje nós temos como atrativo turístico, olha que nós temos a Secretaria de Turismo, mas nós temos como atrativo turístico a Feirinha do Alto. Hoje, efetivamente, falando de maneira efetiva, isso. Nós temos 2 tipos de turismo hoje que funcionam. É o turismo de hotel, esses hotéis fazenda, nós temos os melhores hotéis fazenda da região, talvez do Brasil, e nós temos a Feirinha. São os 2 projetos que deram certo. Investimentos, um feito há muito tempo atrás, que é a Feirinha do Alto, que realmente funciona em termos de trazer pessoas, só que muito mal explorado, porque a gente quer trazer do Brasil inteiro, né? E nosso governo, nós vamos transformá-la uma das feiras mais conhecidas do Brasil, muito mais conhecida no Brasil, porque eu preciso da pessoa que venha para Teresópolis e fique mais de um dia. Aqui eles vão na feirinha, ficam 2 horas, fazem as suas compras, 3 horas, vão ali, almoçam aqui, jantam ali, tem os shoppings e vão embora. O fundamental no turismo é trazer as pessoas para que elas fiquem alguns dias. Por exemplo, quando eu fui a Gramado, eu fiquei 6 dias. Fiquei 6 dias, mas porque era um pacote. Para isso precisa de opções, né? E lá tem as opções. Né? E olha só, e as opções são todas elas, praticamente todas,
tocadas por PPPs lá em Gramado. O que é PP? Parceria público-privada. Né? Então é fundamental fomentarmos essas parcerias com empresas que realmente fazem isso. Trazermos a expertise delas, não só a expertise delas, projetar realmente atrações turísticas que façam com que o turista venha a Teresópolis e aproveite essa cidade maravilhosa, fantástica, fenomenal, que Deus nos deu de presente. Com certeza. Doutor, um outro tema também, que na realidade são dois, vamos tratar aqui os dois juntos, que é cultura e esporte. São outros dois temas também que são muito... Eu vou pela mesma linha de raciocínio da questão do turismo. Teresópolis tem personagens históricos ligados tanto à cultura e vários ligados ao esporte. É verdade. Nós temos campeões. Exatamente. Por exemplo, nós temos medalhistas olímpicas. Nós temos uma medalhista olímpica em Teresópolis, pouca gente sabe, de vôlei, que não é aproveitada, que precisava ser aproveitada. Não só a imagem, como a pessoa. Ela é uma pessoa, a Sandra é uma pessoa fantástica, uma pessoa que quer fazer, uma pessoa que quer mostrar a medalha, não só pelo orgulho que ela tem, mas mostrar que existem oportunidades dentro do esporte. A própria experiência, né? Lógico, oportunidades do esporte que são ímpares. Nós criamos um projeto que a gente vem conversando há muito tempo, como por exemplo o jiu-jitsu. A família Grace veio para Teresópolis e desenvolveu o jiu-jitsu em Teresópolis. E nós temos campeões de jiu-jitsu, nacionais e internacionais, certo? A família Grace. Então, por que não cultivar essa tradição dentro do esporte, por exemplo? E nós criamos um projeto especificamente usando isso, né? Que é um tatame em cada escola, porque o tatame não precisa de tanto espaço, você pode colocá-lo, hoje praticamente, você pode colocar de qualquer tamanho. Né? Se você usar os nossos faixa preta, temos muitos excelentes e bons, eu dou exemplo do Pé de Chumbo, campeão, chegou a lutar em MMA, conhecido internacionalmente, foi para o Catar, e forma faixas pretas. Esses faixas pretas, se você colocar nas escolas, orientado, lógico, né, porque vão lidar com crianças, vão oferecer a possibilidade das crianças poderem cultuar esse tipo de esporte e fazer Teresópolis crescer muito mais a nível esportivo. E dou exemplos. Nós temos ferramentas, não nos faltam. Nós temos o Pedrão, nós temos o Ingá e Uca que estão fechados, que você pode fazer um convênios com eles, abrirem para você ter eventos específicos no esporte, vários eventos. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter muitos eventos de turismo, de esporte ao mesmo tempo. Tem o campo do Teresópolis subutilizado, que é um espaço fantástico, um espaço próximo à beira-linha, próximo no centro da cidade, que tem que ser melhor utilizado. Nós temos o Clube Comari, tivemos com o pessoal do Clube Comari, eles colocaram à disposição para convênio. Temos o Bom Retiro, temos a Casa de Portugal. Então, o que falta realmente são a criação de eventos. A criação de eventos para que a coisa realmente comece a funcionar. Porque nossos eventos, como eu falei, não podem ser de um dia só. Né? Um encontro, não é encontro. Que são campeonatos onde envolvam várias regiões para que as pessoas venham e criem emprego. O esporte é um dos maiores criadores de emprego que existem, se o senhor quer saber. São empregos de baixa especificidade, a pessoa não precisa se especializar em determinado. Por exemplo, a pessoa que vai estar na pensão, a camareira, né? É só dar um treino para ela, você treiná-la, e ela vai ser uma camareira fantástica. Porque eu preciso que esse emprego seja criado. E através do esporte você consegue, e também através da cultura. Quando a gente fala cultura, nas ferramentas nós não faltam também. Nós temos a Casa da Cultura, sempre foi subutilizada, utilizada de outras maneiras, mas que lá tem um anfiteatro, por exemplo. Lá tem um espaço para dança para a terceira idade. Olha que coisa importante. A dança para a terceira idade. Nós não aproveitamos muitos profissionais da área de cultura para que entrem nas escolas e, de maneira lúdica, ensinem dança, ensinem ginástica, ensinem teatro, mas de maneira lúdica, porque a criança ela é conquistada dessa maneira. Nós temos excelentes profissionais, como o senhor falou, de teatro, nós temos excelentes profissionais na área de esporte.
Nós temos sim que utilizá-los, saber utilizá-los e utilizá-los onde vão fazer diferença. Nós temos praças que precisamos vocacionar, praças públicas que precisam ser vocacionadas. Olha, se eu tiver praças vocacionadas para determinado tipo de esporte, determinado tipo de teatro, por exemplo, a Praça do Alto é linda. Aliás, namorei muito lá, pastor, e recomendo a quem vá, porque eu namorei muito lá naquela pracinha Gilda Bloch. Aquela praça é fantástica para você ter ali um centro específico, um lugar, vocacionar aquela praça para o teatro. É um teatro ao ar livre natural, inclusive com condições, olha só, de som. É interessante porque ela é fechada, ela está lá embaixo e você tem toda aquela parte de cima, é fácil colocar, fácil você fazer, e você dá a oportunidade para o profissional da área realmente desenvolver de maneira lúdica e trazer novas atividades culturais. Nós precisamos investir na cultura, porque a cultura permeia toda a sociedade. Sua vida é permeada pela cultura. Tem alguma dúvida? Por exemplo, a cultura de você acordar todo dia de manhã e tomar café. Tem gente que não tem. Isso é uma forma de cultural que nós assumimos. Quer dizer, não é só o teatro, é o nosso dia a dia. Ela é permeada por isso. Então, se eu consigo levar às escolas, se eu consigo mostrar para as meninas que elas podem ser grandes dançarinas, que elas podem desenvolver a sua arte, descobrir vocações, pastor. A cultura foi feita para descobrir vocações. Falta realmente entender isso. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo, voltaremos com o nosso quarto bloco, mais 2 temas importantíssimos para você. Voltamos já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luís Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com o nosso especial das eleições de 2020. Vamos para mais 2 temas importantíssimos aqui com o Dr. Luiz Ribeiro, tratando, doutor, agora a respeito do primeiro tema, geração de emprego. Teresópolis sempre, né, pelo menos desde que eu cheguei aqui, ouvia dizer que não era um lugar apropriado para se seguir uma carreira, uma vez que tinha extrema dificuldade de empregos. Qual é a nossa realidade hoje? Como o senhor vislumbra um futuro no seu eventual governo? Até agora, né? Porque você vê, nós temos universidades aí. Universidades, é uma universidade que inclusive eu me formei nela, então nós temos essa possibilidade de conhecimento. O conhecimento está aqui, né? E ao mesmo tempo, na questão da geração de emprego, que é o tema, né? Sim. Geração de emprego, nós temos expertise para isso. Nós temos, não é só isso, é vontade para isso. O difícil para esses governos todos que já passaram é descobrir o que nasce primeiro, né? O ovo ou a galinha. E os lugares onde essas questões foram resolvidas, eu vou dar um exemplo. Nós temos, em termos de tecnologia, muitas empresas que deram certo, muitas empresas aqui em Teresópolis que deram certo e avançaram. Por quê? Porque investiram
Primeiro, na formação, na capacitação das pessoas para poderem servir a própria empresa. E elas vieram sem nenhum tipo de auxílio, elas vieram porque vieram, né? Vieram porque Teresópolis, ou nasceram em Teresópolis, os donos nasceram em Teresópolis, são teresopolitanos. A grande dificuldade do emprego em Teresópolis é o entendimento de como conquistá-lo. A valorização de cada emprego é fundamental, mas fundamental mesmo, porque você com o emprego, você tira alguém, por exemplo, você dá uma vida mais digna. Eu acabei de dizer que tem o nosso esporte, que é um grande gerador de emprego, é a própria cultura que é um gerador de emprego. Não é só o emprego, aquele emprego que a gente está acostumado, né? Sim. Existem milhares de formas de você trazer. Trazer indústrias, ótimo, mas eu tenho que negociar, porque eu só trago indústrias, não é a vontade do prefeito. Olha só que coisa interessante. Não é só dizer, não, vamos fazer um polo industrial. Já foi feito isso muitas vezes, nunca deu certo. Por que não dá certo? Você tem que combinar antes. Você tem que combinar primeiro com o governo estadual. Onde deu certo, os polos industriais foram feitos assim. Primeiro você tem que combinar com o governador, diminuir o ICM para determinadas atividades. E Teresópolis nasceu para questões específicas, na questão do emprego, que é a micro e pequena empresa, que hoje penalizada demais pela pandemia e pela fiscalização exagerada, exacerbada, onde todos reclamam, né? Uma vigilância sanitária realmente agressiva, que multa, ao invés de orientar a multa, eu sempre falo, tem que orientar. O importante, pastor, é você chegar numa loja, tem alguma coisa errada, orienta, porque a pessoa vai fazer. A pessoa não vai querer ficar errado ou seguir errado, ela vai fazer. A questão de taxas excessivas, taxas muito altas para micro e pequenos empreendedores que inibem esse emprego. Por exemplo, quando você vê uma loja grande de fora, ela não tem compromisso com Teresópolis. Por exemplo, ela abriu uma aqui que já fechou, já tinha aberto há um tempo atrás, foi embora quando parou de dar lucro. Essa empresa, será que interessa realmente? Será que ela é geradora de emprego ou é geradora de problemas? Porque ela vai me deixar desempregados, né? O importante do micro e pequeno empresário e vai gastar o dinheiro fora daqui, né? Então eu não saúdo, por exemplo, quando vem uma grande empresa de fora, sem nenhum compromisso. Eu não estou falando dos donos que moram aqui em Teresópolis, de grandes empresas, não estou falando deles. Eu estou falando de grandes empresas que vêm de fora e vão gastar o dinheiro fora daqui. Geram empregos, mas quem gera emprego mesmo, quem faz a economia girar é a micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa gasta o seu dinheiro em Teresópolis, o dono gasta o seu dinheiro em Teresópolis, faz o dinheiro render em Teresópolis, cria empregos que as pessoas não vão para o Disney, vão gastar aqui em Teresópolis. Então é ele que a gente tem que centrar os nossos esforços, é nele que a gente tem que centrar na criação de emprego. Nós temos as nossas vocações, precisamos desenvolver, precisamos capacitar nossos jovens e para isso nós vamos começar desde cedo, resgatando, como eu falei, ideias que deram certo. Por exemplo, o Promage na época, não era da sua época, você não estava aqui, mas o Promage na época deu certo. O que era o Promage? As crianças vinham, escreviam as placas do carro para fazer estacionamento rotativo, coisa que não vai ser aqui, porque nós vamos aperfeiçoar, nós não vamos fazer no nosso governo isso, mas levavam para casa no final do mês carteira assinada, ou seja, já tinha experiência, que é o grande problema do jovem conseguir o primeiro emprego, é a falta de experiência, então já tinha experiência. Segundo, levavam no final do mês um salário, né, e uma cesta básica, e entregavam para a mãezinha. Então, mostrando para o jovem que se ele se interessasse, se ele se envolvesse, ele realmente produziria e poderia crescer. O Promage que a gente quer, o nosso projeto Promage é bem diferente, mas mais ou menos no mesmo sentido. Usando as ONGs, usando as instituições que já têm experiência também para nos ajudar, nós vamos fazer, a criança vai trabalhar nas secretarias, depois no dia seguinte vai para oficinas de especialização, onde ela vai achar sua vocação e vai sair de lá com a carteira assinada. É isso que nós queremos. Doutor, o segundo tema desse bloco tem muito a ver com a geração de empregos, que é a agricultura. Também Teresópolis reconhecido tendo aqui o maior escoamento, né, de produto
agrícola do nosso estado. Mais Pastor, uma vez vem a mesma pergunta. Nós fazemos bom uso de tudo isso? São mais de 1000 caminhões por dia que descem a Por nossa dia. serra, por dia, que descem a nossa serra levando alimento. Inclusive eu tenho uma frase, que não é minha, mas que eu gosto muito de usar. Se você se alimentou hoje, agradeça a Deus primeiro e depois ao agricultor. Porque é ele que realmente faz o Brasil andar, não só Teresópolis, faz o Brasil andar. E de modo geral são agricultores familiares. Pois é, e Teresópolis tem essa característica, né? São pequenos agricultores familiares. que produzem há gerações a nossa riqueza. Eu costumo dizer também que quando o interior vai bem, a cidade vai bem. Quando o interior vai mal, a cidade vai mal, porque eles gastam aqui em Teresópolis. Olha que coisa interessante, Sim. eles geram emprego aqui, eles geram emprego lá e geram emprego aqui em Teresópolis quando eles produzem. Foi a única indústria, e eu chamo de indústria, tem que ser chamado de indústria, tem que ser valorizado, porque é uma indústria. Nossa indústria que Mas existe... são valorizados da maneira que deveriam? Não, com certeza não. O que o homem do campo quer realmente é creche ter acesso à creche para que a mulher possa trabalhar. Porque, como você falou mesmo, são pequenas propriedades onde a mulher e o homem trabalham de maneira idêntica. Idêntica. Impressionante a força de trabalho da mulher teresopolitana. Lá no interior a gente vê e aqui também na cidade. Mas é impressionante. Então eles geram essa renda, a renda para o nosso Teresópolis realmente ter emprego, ter essa produção e gerar riqueza. Não são valorizados porque as estradas realmente nunca se levou em consideração. Nós temos estradas estratégicas que, se você fizer, você aumenta e muito o escoamento, a possibilidade de escoamento sem despesa. Porque consertar um caminhão hoje, pastor, é muito caro. É muito caro. Vai, de repente, o faturamento do mês todo. E eu digo mais, né? O agricultor é o maior executivo que existe no mundo, porque ele planta sem saber se vai dar, ele planta sem saber se vai ter preço, e assim continua plantando, ele planta sem saber se ele vai ter condições de plantar a nova colheita, né? A nova colheita, preparar a terra, arar a terra, adubar a terra e colher. Ele planta sem saber nada disso e dá certo. Olha que coisa interessante. Existe executivo melhor do que esse? Esse aí é o senhor executivo. E lá o povo do interior quer muito pouca coisa. Ele quer estrada, ele quer creche, ele quer ter acesso à saúde. Tanto é que um dos nossos pontos chaves, que eu acho fundamentais, em termos de terceiro distrito, é a construção de um hospital em Bom Sucesso. E levar 2 subprefeituras, uma para o terceiro e uma para o segundo. Essa ideia não nasceu nasceu do meu conhecimento exatamente do que a agricultura representa para nós, do que o agricultor representa para nós. Quando você leva uma usina de asfalto, bota lá pertinho, não faz asfalto só na época de eleição, não. Você faz asfalto o tempo todo, mantém as estradas como elas precisam ser mantidas, porque o asfalto e a água não se dão, né? Então sempre vai haver buraco, sempre. Então você tem que manter a usina perto, levando toda a estrutura da prefeitura para perto do agricultor, onde ele possa pagar seus impostos, onde ele possa tirar suas licenças, onde ele não precise vir à cidade para fazer isso, ele com certeza vai produzir muito mais. Então, a grande dificuldade do homem e do agricultor teresopolitano são estradas. Nós temos, como eu falei, estradas estratégicas que ligam a Rio Bahia a Teresópolis Friburgo. Elas têm que ser olhadas de maneiras muito diferenciadas, porque essas estradas, elas fazem com que a economia mesmo de combustível seja absurda. Ele não tem que dar a volta como está fazendo hoje, porque as estradas de lá estão muito ruins. Só não sabe disso quem não vai lá, né? Hoje tem uma operaçãozinha aqui, uma operaçãozinha ali, mas que foi feita muito em cima da hora, foi feita muito em cima até da eleição, mas pelo menos está fazendo alguma coisinha. Eu não sou contra asfalto em momento nenhum, mas o que eu acho que tem que ser bem feito. Porque esse conceito de obra pública, eu não falo só não, falo aqui, o conceito de obra pública tem que mudar, gente. Se eu tenho cuidado com o meu dinheiro, eu tenho que ter muito mais cuidado com o seu dinheiro.
Eu tenho que fazer o seu dinheiro ser aplicado em coisas que realmente façam a diferença, coisas que realmente durem. Não é para durar 1 ano, 2 anos, não. É para durar. A Teresópolis Friburgo que eu fiz já tem 40 anos, então 32 anos, aliás, para ser exato. Há 32 anos nós construímos a Teresópolis Friburgo. Desculpa, pastor. Há 22 anos nós construímos a Teresópolis Friburgo. E a Teresópolis Friburgo está lá. Lógico que agora tem problemas que não tem manutenção, pararam de fazer a manutenção. Mas foi feito de maneira efetiva, por uma boa empresa, de uma maneira feita como deveria. Ou seja, onde passa muito caminhão tem que botar asfalto quente. Não tem essa história de asfalto, nosso asfalto, que é asfalto frio. O asfalto frio é para trânsito leve, mais leve. Esse entendimento para o interior é fundamental, onde as estradas realmente vão passar veículos pesados, o asfalto tem que ser quente. Se você fizer isso e fizer bem feito, por isso que eu falo do conceito de obra pública. O seu dinheiro tem que ser utilizado onde faz diferença. Primeiro, onde faz diferença. Segundo, de maneira efetiva e bem feita. Isso é o que a gente realmente vê no interior e a dificuldade do homem do interior. Nós vamos então para um break e voltaremos já já para o nosso penúltimo bloco. É importante você ficar atento, não sair de frente da televisão ou de onde você estiver assistindo esse programa agora, essa entrevista, porque já já nós voltaremos com mais esclarecimentos, com a opinião, até mesmo demonstrando aqui seu projeto de governo com o doutor Luiz Ribeiro. Voltamos já já. Olá, eu sou Edson Rodrigues, eu estou aqui para falar com você sobre a novidade da Barra, é a Reabilitar Físio. Sou proprietário dessa clínica, já está na cidade tem mais ou menos 9 anos e nós trouxemos aqui o mesmo projeto que nós temos no bairro de São Pedro, trouxemos agora aqui para a Barra do Imbuí para poder estar atendendo você e a sua família. Teremos aqui fonoaudiologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, RPG e pilates. E eu quero também lembrar a você que nós temos algo aqui que vai chamar muito a tua atenção e facilitar também o teu acesso para o teu tratamento. Estamos em uma das ruas principais da Barra do Imbuí, que pega um movimento muito grande, tanto de escola como de igreja, e nós temos um amplo estacionamento no qual você pode vir, estacionar o seu carro ou a sua moto e assim realizar o teu tratamento sem nenhum custo para poder estar deixando o teu veículo sob os nossos cuidados aqui no pátio, no estacionamento. O acesso para a clínica, ele tem um acesso adequado também para pessoas que de repente têm dificuldade para se locomover, para cadeirante. Então eu convido você para poder estar juntamente conosco aqui na Reabilitar Físio na Barra, realizando o seu tratamento. Eu espero você aqui na Reabilitar Físio da Barra, de 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Estamos aqui para que você possa conhecer o nosso espaço e receber você com todo o carinho e atenção que você merece. Nós estamos localizados na rua Manuel Dias, número 121, é a rua onde ficam as escolas Sena e Betesda, antes um pouquinho do campo de futebol do Barra Limpa. Eu aguardo você para que você possa nos conhecer e assim, quem sabe, nós teremos aí a oportunidade de estar cuidando de você e da sua saúde com o maior carinho e maior atenção. Muito obrigado, eu te espero. Estamos de volta aqui com o nosso especial Eleições 2020 e vamos para o nosso penúltimo bloco com mais 2 temas importantíssimos, sobretudo nesse momento de decisão política da nossa cidade, doutor. Primeiro vamos tratar de funcionalismo público municipal. A maior fonte empregadora dessa cidade é a prefeitura. O que o senhor poderia nos dizer a respeito de um eventual governo seu com relação a isso? Com certeza, eu também sou funcionário público, inclusive sindicalizado, hoje aposentado. Eu trabalhei 42 anos na rede pública. Podia ter me aposentado antes, mas eu gosto tanto, né, de lidar com a população mais simples, que eu acabei ficando mais 5 anos sem haver necessidade. E o que a gente vê hoje, até por causa das dificuldades passadas, é que o funcionário público
ele se contenta em receber em dia, né? Já é um avanço. Receber em dia que já vem desde o final do governo Tricano, passou por Pedro Gil e agora com esse governo, ele vem recebendo em dia, né? No final do governo Tricano, nós passamos momentos terríveis naquela época, depois começou a pagar em dia, depois veio o Pedro Gil, continuou, depois esse governo também continuou a pagar em dia. Pagar em dia é uma obrigação. Meu amigo, se você trabalhou, tem que receber. Ponto. Se você não recebe, realmente aí complica. Mas quando você recebe, você trabalha, você vai lá e exerce sua função. O grande problema, mas aí o grande problema do funcionalismo público é que as leis que foram aprovadas pelo Ministério Público, que foram aprovadas em várias ações que esse mesmo governo, esse governo atual, entrou contra o nosso PCCS, que é um avanço absurdo que se conquistou com muita luta. Eu lembro de pessoas que, inclusive já não estão mais entre nós, mas começou lá atrás, né? O que é o PCCS? O PCCS é o plano de cargos e salários, ou seja, você fica determinado tempo, você se capacita, você vai subindo dentro daquele plano. Esse plano envolveu vários gatilhos. Todos eles a maior parte não foi paga. Não foi paga por artifícios na justiça. Se buscou artifício na justiça. Quando acabaram os artifícios na justiça, aí se chamou para conversar e já se jogou para frente esses gatilhos. Existe aquele vale alimentação que não é pago, é um direito nosso, é um direito do trabalhador. Eu não preciso, nunca usei, mas nós temos funcionários, principalmente das secretarias, tipo Secretaria de Serviços Públicos, que lidam, que têm dificuldade, o salário não é tão alto, eles precisam disso. Nosso plano de saúde foi dado lá atrás, também aprovado pela Câmara, aprovado pela Justiça, aprovado por Tribunal de Justiça, aprovado em terceira instância. Olha só, foi até Brasília, o prefeito lutando contra isso, foi derrubado, é uma obrigação, isso não se fala tanto, realmente não se fala tanto, principalmente o governo fica calado sobre esse aspecto. Fundamental no funcionário público, ele gosta de trabalhar para o público, ele gosta de ser valorizado, ele precisa ser valorizado. Nós temos que fazer uma ampla reforma administrativa, é fundamental. Hoje, cargos que não precisavam foram implementados ao longo desses últimos governos, de ter secretarias que têm 5 subsecretários, por exemplo. Então, a gente vai falar na frente, uma folha inchada, uma folha realmente muito inchada, que compromete esse tipo de ação. Qual é a ação? A capacitação do funcionário e a implementação do PCCS. Usam-se também artifícios tipo o POT. O POT é um programa fantástico. Só quem não conhece o POT imagina que seja uma coisa ruim. Ele é fantástico, porque ele pega pessoas em condição de vulnerabilidade. E ao longo do tempo, ele passou a substituir aquilo que a gente mais preza, que é o funcionalismo, né? O funcionário viu seus direitos, inclusive, né, serem consumidos por esse tipo de atitude de aumentar o número de hipóteses, etc, que vai por aí fora. Embora, como eu digo, é um programa fantástico, um programa que realmente gera renda para a família, que gera emprego, que não pode acabar, tem que ser aperfeiçoado, realmente tem que ser aperfeiçoado, da maneira correta. Nós temos que capacitar o POT também, mas o funcionário precisa de mais atenção, precisa de mais carinho, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa sentir ser peça na engrenagem administrativa. Para isso, nós vamos conseguir essa economia através de uma ampla reforma administrativa, onde esses cargos que se somam, esses cargos que realmente não têm nenhum tipo de atividade que façam a diferença, ou façam até por a razão deles existirem, né, que é questionável a razão de uma secretaria com 5 subsecretários, é difícil você imaginar o que cada um faz.
porque com certeza são atividades que se somam, ou que se embolam, ou que embolam uma com a outra. Então é necessário, é fundamental que o funcionário, e aí vem o diálogo, que o funcionário participe também dessa reforma administrativa de maneira que ele sinta que num futuro governo nosso vai haver esse tipo de compromisso. Primeiro, cortar na carne, primeiro, diminuir o tamanho do Estado, que é necessário, é fundamental, todos estão fazendo isso. Quando os municípios que estão dando certo estão fazendo isso, é porque é por aí, o caminho é esse. E valorizar esse funcionário e capacitá-lo. Na esteira do mesmo raciocínio aqui dentro das finanças do município, nessa época aí de enfrentamento da pandemia, muito se foi discutido a respeito de recursos que vieram e também usou-se muito também o argumento da própria folha, né, salarial da prefeitura e esse equilíbrio que deve existir, que precisa existir das finanças públicas, com o funcionalismo público, com os investimentos que precisam ser feitos. Um eventual governo seu, doutor, qual a sua perspectiva de como o senhor vai assumir hoje a prefeitura e do que o senhor poderá fazer adiante? Bom, é necessário a gente fazer um breve resumo do orçamento desse ano. Sim, importante. É fundamental, 2019, né? Porque, afinal de contas, o governo será em 2020. Isso. A prefeitura, por exemplo, esse ano, projetou um orçamento de 574 milhões de reais de receita e 574 milhões de reais em despesa, o que aumentou de um ano para outro em 70 milhões. Esse dinheiro veio de três fontes: o governo federal, o governo estadual e a nossa arrecadação. Se arrecadou muito, a gente não pode dizer que não se arrecadou mesmo com a pandemia, e é fácil explicar. Houve um aumento de 300% na taxa de iluminação pública. Só para você ter uma ideia, no primeiro ano desse governo, se arrecadou 5 milhões de iluminação pública. No segundo, que foi 2009, se arrecadou 9. 2019, desculpe, se arrecadou 9. E agora a gente está esperando, vai passar de 11 milhões de reais, com certeza, só a iluminação pública. Então, esse aumento é um aumento que bate no seu bolso diretamente. É um aumento que é muito grande, muito forte, quando você leva atenção à inflação. A inflação desse período, de 2008 para cá, não chegou a 7%. Tá? Então, quando você aumenta 300%, você realmente tem um aumento de arrecadação. Só que esse aumento de arrecadação não representou tanto, porque nós só arrecadamos 26% daquilo que consumimos, ou daquilo das nossas riquezas. Houve um aumento real, como eu falei, na atividade arrecadatória. Houve um aumento real. A gestão foi eficiente nesse aspecto. Ou seja, se arrecadou mais. Se arrecadou mais, agora, várias e várias vezes, nós tivemos acima do teto da lei de responsabilidade fiscal, né, que hoje é de 54% da folha de pagamento você tem que ter em caixa. Para você pagar o salário, você tem que ter 54% ali, em caixa, e o resto para provar que é os outros 46%. Sim. Que você não vai gastar porque não pode. A lei de responsabilidade fiscal não permite. E daí esses aumentos de taxas abusivas, agressivas, que realmente morderam demais, machucaram demais o tesouro. No interior, então, eles aumentaram em 300% e mais, cobraram do relógio, da água que é jogada na agricultura. Ou seja, aumentaram o custo para a produção. Isso representou realmente uma despesa muito grande. Hoje, pelo Portal da Transparência e olhando dados do Tribunal de Contas do Estado, pastor, nós estamos com uma dívida de 120 milhões. Hoje, não acabou o ano, a dívida da Prefeitura, e está comprovado, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Portal da Transparência e o Tribunal de Contas, é de 120 milhões. 120 milhões. Já estamos em 120 milhões de dívida. E isso para fornecedores. Só para as merendeiras que estão sofrendo absurdamente, porque não tem nem a quem recorrer nesse momento, porque a empresa não recebe, a empresa não dá os direitos que ela precisam para serem indenizadas. Só
para essa empresa se deve 12 milhões de reais. Só para essa empresa. Imagino o que vai custar para resolver esse problema. Como eu falei, tudo isso está aí, é público. Hoje nós temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de irmos e buscarmos no TCE dados efetivos, né? Agora, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Vou fazer uma pergunta no final. Primeiro, uma conta rápida que nós já fizemos. Quando você divide o número de habitantes versus o que você arrecadou, você chega a um valor de tributos per capita que nós pagamos. O Luiz paga, eu pago, o senhor paga, todos nós pagamos, a sociedade paga, de R$ 871 mais ou menos por cada cidadão teresopolitano. Ou seja, cada cidadão teresopolitano entregou para o governo municipal R$ 871. Quanto o senhor acha que ele devolveu para nós em serviço, para cada cidadão? Em serviço? Em serviço. Não faço a mínima ideia. Nem 4%, pastor. Nem 4% foram devolvidos em serviço. Isso são contas. O que é serviço? É saúde, é educação, é mobilidade urbana, vai por aí fora. São investimentos. A nossa prefeitura, não devolveu R$ para você que pagou 870. Aí está a questão da justiça tributária. E como resolver isso? Fazendo justiça tributária. Primeiro, realmente, avaliando todos esses aspectos, porque você tem que avaliar ação por ação, ou seja, evento por evento, o que uma coisa desencadeou a outra. Quando você faz, começando, por exemplo, como eu acabei de falar, se você faz uma diminuição do tamanho do governo, você começa a fazer essa devolução. Quando você diminui a máquina, como eu falei, são 5, tem secretaria com 5 subsecretários. Hoje o ideal do número de secretarias, qual o número ideal? Olha, nós temos 22, não é isso? 22, cada uma com 3, 4 e uma com 5 subsecretários. Qual o número ideal hoje? São seria 70 subsecretários, para o senhor ter Qual o número ideal hoje que seria de secretarias? Ah, meu amigo, mais de 12 eu acho difícil. Mais de 12 eu acho Então seriam difícil. menos 12 secretarias? Mais ou menos 12 secretarias. Menos 10 secretarias? Mas mantendo exatamente, como eu falei, quando você faz a reforma administrativa, você otimiza seus recursos. Olha que coisa interessante. A gente vai otimizar os recursos, você vai mostrar e vai poder entregar isso para a população. Olha, está aqui o que eu economizei, é teu. R$ é muito pouco, pastor. Então está aqui, isso aqui é teu. Além de outras atividades, mas só a reforma administrativa já te dá uma resposta inicial e rápida, e muito rápida. A inchação da folha de pagamentos é outra, né, onde cargos comissionados são distribuídos de maneira, eu não chego a dizer abusiva, que eu não quero falar, como eu falei, não é nosso objetivo, mas de uma maneira que não corresponde à parte técnica. Um cargo comissionado, ele precisa ser técnico. Daí a importância de você aproveitar o funcionário público nesses casos, porque ele é um técnico, ele está ali e tem funcionários fantásticos na nossa prefeitura que sabem tudo, não é? O que precisa é você informatizar e mostrar para ele que é assim, olha, nós vamos fazer dessa maneira, capacita ele, você vai ver só, a resposta é imediata. Então existem, em cada nicho você pode transformar esses R$ em 8, em 10, em 12, em 14, em 20, em 100, depende das atitudes que você vai tomar. Nós vamos para o intervalo e voltaremos no nosso último bloco. Não saia daí, porque agora o Dr. Luiz Ribeiro vai falar dos seus projetos, seus planos de governo e responder algumas questões que eu considero importantíssimas. Voltamos já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luís Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com o nosso especial Eleições 2020. Teresópolis, no dia 15 de novembro, como tantos os outros municípios do nosso estado, os 92 municípios, estarão decidindo o seu próximo prefeito e também a Câmara de Vereadores. Nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Luiz Ribeiro, que está respondendo as perguntas, os temas dos quais nós já tratamos. E agora, vamos aqui para uma conversa. Aqui, doutor, o senhor tem 13 minutos para responder algumas questões. E eu queria, a primeira de todas, segurei, porque é a sua área, queria lhe fazer uma pergunta. Na área da saúde, muito se fala, e agora na pandemia, isso ficou muito discutido com relação aos hospitais. O uso da prefeitura dos hospitais particulares, a contratação, a terceirização. No eventual governo seu, o senhor partiria para a iniciativa de um hospital público municipal ou não? Vamos começar com o repasse do governo federal e estadual. Vamos para os repasses do governo estadual, pastor. Se passou para Teresópolis para combater a pandemia 51 milhões de reais. Só para ter uma ideia de valor, porque muito pouca gente imagina o que é ter 50. Se ter 5 mil já é difícil, imagina 51 milhões. O que é isso? Pastor, é muito dinheiro. Você sabe, é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, dá para comprar 4 a 5 casas de saúde. Dava para comprar 4 a 5 casas de saúde. Se bem que esse dinheiro veio carimbado, ele veio com uma lei promulgada pelo governo para ser usado Bolsonaro, com restrição na pandemia. Veio com algumas restrições. Primeiro, não pagar a dívida antiga. Né? Nós não sabemos se pagou. Se pagou, foi contra a lei. Né? Segundo, era para ser realmente investido em postos de triagem. Né? Tivemos um posto de triagem, você lembra muito bem, que era o Pedrão, durante a pior parte da pandemia, onde ela realmente reinou soberana em Teresópolis. Tivemos e mal equipado. Terceiro, o remédio teria que ser dado ao paciente. Para você ter uma ideia, para você combater a primeira fase, que é a fase fundamental, onde você evita que o paciente vá para o CTI, você precisa de R$150. R$150, para muita gente, mas tem muita gente que não consegue. Não, tá ali a receita, a pessoa leva para casa e diz, eu não vou comprar, como é que eu vou poder comprar? Por isso que o presidente Bolsonaro decretou essa lei dizendo que era obrigatório a dar o remédio à pessoa. Não foi feito. E a pandemia reinou absolutamente soberana. Depois, dentro dessa mesma lei, a necessidade de oferecer testes à população em número e em qualidade suficiente. Não foi feito. Ou seja, a pandemia reinou soberana. Né? E fora as outras coisas. Mas esses 51 milhões de reais, até hoje não foram tão bem explicados assim. Precisam realmente ser explicados. Porque é muito dinheiro, como eu falei, e mostrou a cara que nós temos que seguir daqui para frente. O grande legado não é você comprar um aparelho e dar para um hospital particular ou de uma entidade qualquer, dizer, olha assim, toma aqui, você vai me dar o leito, porque esse leito vai te custar depois. Sempre quando você usar esse leito, você vai ter que pagar por ele. Então, se eu dou o dinheiro para o hospital direto, o Hospital das Clínicas, nada, muito pelo contrário, sensacional o hospital, eu acho fantástico, trabalhei lá, para você ter uma ideia, trabalhei 25 anos no pronto-socorro
O meu sonho é abrir o pronto-socorro novamente do Hospital das Clínicas. É um sonho meu, porque eu trabalhei lá, eu vi a facilidade que era. Mas mostrou também o outro lado da história. Nós temos que ter um hospital público, porque o grande legado do hospital público é você investir para o município, investir para você, investir para você. Você não está desviando dinheiro ou colocando dinheiro numa instituição particular, você está investindo em você. E é por isso que nós vamos fazer, e nós vamos fazer. Então seria um dos objetivos do seu governo a ter construção um hospital público, o Hospital da Mulher e da Criança, que é para mim também outra coisa que eu não vou abrir mão, eu preciso dele, eu preciso dar atenção às nossas mulheres e às nossas crianças de maneira diferenciada, e quero fazer, e é possível fazer, e vamos fazer, se nós ganharmos a eleição, nós vamos fazer um hospital público. Porque aí sim, aí é o legado. Aí quando você compra o respirador, fica para você, é para o município. Quando você compra o remédio, é para você, é para o município. Eu não tenho que pagar por aquilo, já paguei, já está resolvido. É uma questão só de formação de equipe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de um município que eu visitei há pouco tempo, né, que se construiu o hospital estava parado, o prefeito foi e comprou, ele arrendou num primeiro momento com autorização da Câmara, mas vai comprar o hospital e está pagando pela equipe toda, com 15 leitos de CTI, R$271 mil por mês. O hospital e os leitos todos. Olha só, só que ele já tem o plano de comprar o hospital, de fazer daquele hospital público, porque ele não admite, como eu também não admito, gastar R$271 mil e sem ter o retorno. É melhor que você pagar aluguel. O que está acontecendo hoje? O que você prefere? Pagar aluguel ou ter tua casa própria? Fala para mim. Quando você paga aluguel, você está gastando dinheiro sem ser seu. O que nós queremos é gastar o dinheiro e ser nosso para o resto da vida. O hospital municipal hoje, a pandemia serviu para isso, para mostrar, primeiro, a falta de gerência de crise que nós vivemos. E segundo, que é fundamental termos um hospital nosso, que esse é o grande legado. Esse é o grande legado que nós vamos deixar para as futuras gerações. Doutor, uma outra questão, vamos para um outro ponto agora de análise, que é com relação à questão política mesmo, né? Até a relação entre executivo e legislativo. Durante esses 2 anos de mandato do atual governo, nós presenciamos aqui mesmo, na Mais TV, nós até chegamos a transmitir aqui sessões da Câmara, onde em determinados momentos o clima ficou bem tenso. Nós temos também agora aí a perspectiva de 19 vereadores, 480 e tantos vereadores concorrendo. Ninguém em sã consciência hoje consegue, talvez, presumir o que vai acontecer com essa Câmara. Não, eu consigo. O senhor consegue? Qual é a sua perspectiva? Lógico que eu consigo. Eu fui vereador com 19, fui vereador com 21. Meu primeiro mandato tinha 19 vereadores. O segundo mandato foi com 21. Sem dificuldade nenhuma. Mas eu não digo com relação ao número de vereadores, eu digo com relação a como será... A parte política. Qual a perspectiva de como será como ela vai ser formada essa Câmara? Como eu tive essa experiência, ela é muito mais fácil você ter uma Câmara maior do que menor. Primeira coisa. O pessoal diz assim, não, mas é muito vereador, mas você não vai gastar, cidadão ou cidadã, você não vai gastar mais nem R$1 por causa disso. Porque é 5% da arrecadação do município, constitucionalmente, é lei, e se eu quero ser prefeito, é porque eu quero cumprir a lei. 5% do que eu arrecadar vai para a Câmara. Então pode ser 9, 12, 20, 21, 40, 50, é mesmo. Percentual mesmo. Não muda. Quando as pessoas falam assim, meu Deus, mas agora vai aumentar a despesa. Não, sua despesa continua a mesma. E governar com mais pessoas representa uma forma única de você poder, com as várias camadas da sociedade representadas, porque vai ter médico, vai ter arquiteto, vai ter engenheiro, vai ter agricultor, vai ter professor, nós vamos estar com todas as camadas ali representadas. E os vários interesses da sociedade. É isso que a gente quer. O objetivo do governo é esse. Porque governar política é a arte do possível. É governar no contraditório. É você
fazer do contraditório uma coisa boa, não uma coisa ruim. Essa pergunta, doutor, ela é provocativa. Vou lhe explicar por quê. Sempre nós falamos isso aqui, o senhor já esteve comigo em outros programas que nós realizamos aqui na Mais TV, o próprio Café com Resenha, e nós temos por objetivo sempre, absolutamente sempre, trazer informação para construir consciência política decente, não baseada em boataria, nada disso. Perfeito. E o senhor assumindo o governo, o senhor eventualmente ganhando essa eleição, o senhor vai estar diante de uma Câmara, certo? O eleitor precisa entender o valor disso, porque em cidades menores, pequenas, como Teresópolis, todo mundo tem um vereador. E quando votam no prefeito, precisam votar pensando no vereador. Bom, pelo menos a gente deveria presumir que vereador... do meu partido, fosse em Paraná... Até para que ele facilitasse o eventual governo. Exatamente. Eu até fiz a pergunta inicialmente citando o que aconteceu agora, até porque o prefeito pegou um mandato já com os prefeitos eleitos. É importante, quem vai votar, essa é a nossa intenção aqui, quem vai votar ter consciência política. As pessoas votam por vários motivos, porque conhecem, porque receberam alguma coisa, porque devem favor. E não é assim que se vota. Até porque o senhor vai governar uma cidade, não importa se com 19 ou com 12, mas é importantíssimo, é lógico, né? Ter uma relação totalmente... é muito difícil, mas nós vamos dar o tempo para o senhor à vontade aqui. O Miguel está ali na produção, ele vai aumentar. Mas é necessário que o senhor tenha, que quem vai votar pelo menos pense nisso. O que eu acho é... Primeiro votar, por favor, votem. Primeira coisa que nós importante. Votem. Se vocês não votarem, os piores ficam. Ou os piores voltam. Ou ganham os piores. A segunda, como eu falei, fundamental todas as camadas da sociedade serem representadas. Isso. Quando você tem isso, você foge do principal problema, que é o nosso problema político. A falta de casamento entre o voto do prefeito e do vereador. Exatamente. Você foge desse problema, porque ele vai estar ali representando uma classe, ele vai estar ali representando os interesses daqueles eleitores que o fizeram vereador. Um bairro, não importa. Ele vai estar ali. E essa diversidade fica muito mais fácil para governar. Olha que coisa interessante. Parece uma coisa contraditória, não é? Isso. Mas é muito mais fácil. Quando eu fui vereador com 21, foi muito mais fácil para o prefeito tocar a prefeitura do que quando estava com 19, quando eu ganhei pela primeira vez. Para ele era muito mais fácil, até por causa disso, que não há aquela formação daqueles grupos que são grupos perniciosos às vezes, e eu não estou falando que essa Câmara tem esses grupos, eu estou dizendo que a forma de fazer política de cada prefeito muda, né? Basta você ter diálogo, né? Se você tem diálogo com a Câmara, você evita muita coisa. Se você vai pelo menos uma vez por mês à Câmara e discorre sobre os seus problemas, discorre sobre a sua dívida, discorre pelo dinheiro que você gastou, discorre quem você empregou, quem você não empregou, quantos empregados você... Qual é a folha de pagamento, quantos cargos comissionados tem, metade do problema está resolvido, pastor. Metade não, 90%. Chama-se diálogo. O diálogo, o mesmo diálogo que nós vamos ter, porque nós não vamos governar de gabinete, nós vamos estar na rua, vamos estar conversando com a população. Quer saber como é que está o governo? Aliás, se tem um candidato, ou já foi prefeito, sabe disso, ou não sabe porque não quis saber, mas quer saber como é que está seu governo? Vai na beira de um leito da UPA. Vai lá. Você tem que ir lá. O prefeito não tem que ter medo de ir na UPA, por exemplo. Ele tem que estar lá e perguntar para aquela pessoa que está lá há 10 dias, como é que está meu governo? Ali você vai saber. Tá? Mas esse diálogo com a população nós vamos desenvolver com a Câmara também. E minha carreira toda foi dentro do Legislativo. Como a minha carreira toda, até agora, nunca fui candidato a prefeito, perdi por 22 votos e agora sou candidato a prefeito novamente. Eu nunca fui prefeito da minha cidade. Nascido, criado em Teresópolis, formado, casado, netos, tudo em Teresópolis, não saí de Teresópolis para nada, né? Mas quero ser candidato a prefeito. Não é uma questão de orgulho, é porque eu me sinto preparado para isso. Eu me sinto realmente preparado. Se eu não estivesse preparado, eu não seria candidato. E se eu não estivesse preparado para esse diálogo com a Câmara, que é o diálogo contraditório, que eu chamo de diálogo contraditório, eu também não seria candidato a prefeito, né? Mas se você estiver lá com eles,
e eles estiverem vendo o que você está fazendo, cumprindo a sua função, porque a função do vereador são duas. Ele tem que propor leis e tem que fiscalizar. Eu vou levar os dados. Eu, todo mês, estarei levando os dados. Eu estarei lá conversando com eles. Olha, gastei tanto, arrecadei tanto, contratei tanto, mandei embora tanto. Quando você faz isso, você inibe qualquer outro tipo de força que possa existir. Né? Você inibe absolutamente toda. Eu tive a oportunidade de viver isso várias vezes e é assim que vai funcionar o nosso governo, se Deus quiser. Doutor, a última pergunta. Fácil para o senhor. Moleza. Nível de confiança. Nível de confiança... Para a eleição agora do dia 15. Rapaz... Como é que está a sua confiança? Eu confio em Deus. O meu nível de confiança é 100%, porque eu confio em Deus. Se não for, aí porque Deus não quis. Mas eu tenho um nível de confiança muito grande em Deus. Tenho andado na rua. Nosso nome está realmente sendo bem aceito. Mas mais do que isso, eu estou conseguindo a consciência de que ser prefeito de Teresópolis é uma honra muito grande. É um prazer muito grande, que eu gostaria muito de tê-lo, porque eu queria governar essa cidade. Uma vez um secretário falou uma coisa fantástica. Teresópolis, e agora eu vou falar olhando para você bem pertinho. Luiz, dá um close aqui, faz favor. Nada como a gente conheceu o câmera, né? Teresópolis, pedacinho do céu, que anjo. De uma maneira, sem querer, largaram na terra. Essa é a cidade que eu quero governar. Está aí, mais um programa aqui das eleições, um especial para as eleições de 2020. Você acabou de ouvir as propostas do Dr. Luiz Ribeiro e, como nós sempre defendemos aqui, a intenção é essa, é levar até você a possibilidade de ouvir, de entender, de esclarecer e votar da melhor maneira possível. Doutor, muito obrigado. É um prazer sempre conversar com o senhor, estou sempre à disposição. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Até o próximo programa. Amém.